Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, a polícia de São Paulo investiga o desaparecimento da atriz Maide Mal. Ela já trabalhou em várias séries de TVs por assinatura, mas ficou famosa ao interpretar o perfil da jurada Elke Maravilha. Vamos ver. A atriz Maide Mal, de 31 anos, teria sido vista pela última vez no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, por volta das 3h30 da tarde da última segunda-feira. Segundo relatos de pessoas próximas, na ocasião, a atriz vestia calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol. Xadrez bege. Ela ainda carregava uma mochila nas costas. Maide integrou o elenco da produção Vale dos Esquecidos, série que estreou em 2022. A atriz ainda contracenou em O Rei da TV, que conta uma passagem da carreira do apresentador Silvio Santos, na qual Maide interpreta Elke Maravilha. O desaparecimento da atriz tem mobilizado os famosos, que usaram as redes sociais para divulgar um cartaz em busca de informações sobre o paradeiro da artista. O médico psiquiatra Adilon Harley Machado, amigo de Maide, disse que a atriz passava por questões de saúde mental nos últimos tempos e era acompanhada por profissionais do Hospital São Paulo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil de São Paulo. Olha, e esse caso está repercutindo bastante hoje na internet, nas redes sociais, e nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Fernando Jesus, e ele está lá em frente à delegacia que está investigando esse caso, lá no centro de São Paulo, está investigando o desaparecimento aí da atriz Maide Mal e vai trazer mais informações para a gente. Vamos ver o Fernando aqui na tela. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo. E tem alguma novidade aí? A polícia já tem novidades em relação a esse caso? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Infelizmente, uma notícia triste e que preocupa a todos. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas famílias no Brasil. De acordo com a pesquisa do Anuário de Segurança Pública, no último ano foram mais de 80 mil casos de desaparecimento em todo o Brasil. E nós estamos aqui no DHPP, o Departamento de Homicídio e Pesquisa Pessoa aqui no centro de São Paulo, e daqui a pouquinho a mãe da Maide Mal deve chegar aqui no local para dar depoimento aos delegados, e nós estamos aqui esperando na expectativa de conseguir falar com ela. Mas as informações que temos até o momento é de que Maide Mal desapareceu na última segunda-feira e ela foi vista pela última vez às 3h30 da tarde por uma mulher que trabalha em Moema. Ela disse que a atriz carregava uma mochila e estava na estação de metrô de Moema, indo sentido Higienópolis. De acordo com ela, o que chamou a sua atenção foi a beleza única da atriz, e ela disse que ela parecia normal, não aparentava estar desorientada ou até mesmo perdida, e ela estava como uma pessoa comum que a gente encontra nas estações de metrô, até mesmo pelas ruas da cidade. E de acordo com a família da atriz, ela sofre com alguns problemas emocionais, como o transtorno de bipolaridade, e faz tratamento com o uso de medicamentos, mas infelizmente atualmente ela não está medicada, o que pode agravar mais ainda a situação, até mesmo colocar a sua vida em risco. Então nós esperamos que ela seja encontrada logo e que ela esteja bem e retorne para a sua família. E ainda de acordo com os familiares, essa é a primeira vez que Maide desaparece, então não é um comportamento esperado da atriz, afinal ela nunca tinha feito isso antes. Então, como eu disse, nós esperamos que ela seja encontrada logo e com saúde. É com você, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas informações, e qualquer novidade você pode chamar, que a gente volta com você aí direto do centro de São Paulo. E olha só, por falar em pessoas desaparecidas, olha só esse outro caso de um desaparecido, só que aconteceu lá na Romênia. Um homem, ele ficou sumido durante 30 anos e reapareceu nesta semana. Um detalhe curioso é que ele usava as mesmas roupas daquela época.
Vamos ver. O romeno Vasily Gorgos deixou sua fazenda na Romênia em 1991 e, após 30 anos, retornou à casa onde morava. E, para a surpresa de toda a família, o homem disse que nunca tinha saído de casa. O caso chamou a atenção de pessoas curiosas que começaram a criar teorias do que poderia ter acontecido durante esses 30 anos. Uma das teorias é que ele foi preso por levar uma vida dupla, por isso estaria usando as mesmas roupas do dia do desaparecimento. Outra teoria é que ele poderia ter transtorno dissociativo de personalidade e vivido outra vida durante essas 3 décadas. Assim que Gorgos voltou para casa, ele foi levado ao médico e fez diversos exames, mas nenhum concluiu que ele tinha algum problema. Ele estava saudável e apenas com lapsos de memória, o que é normal para um idoso de 93 anos. O que se sabe de Vasily, antes do desaparecimento, são as saídas regulares da cidade por alguns dias para vender seu gado, mas sempre mantinha contato. Após vários dias sem dar sinal de vida, a família do fazendeiro procurou a polícia. Buscas foram realizadas, mas Gorgos permaneceu desaparecido. Vamos falar de mais um caso que está repercutindo bastante. A Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão preventiva de Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Alves. Ela passou por audiência de custódia hoje. E o esquema de segurança, devido a essa grande repercussão desse caso, lá no presídio onde ela está presa, foi reforçado nesta manhã. Vamos ver. A advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa numa operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, passou a noite na colônia penal feminina, localizada na zona oeste do Recife. Um pedido de soltura foi feito pela defesa, poucas horas depois da prisão, mas o juiz não analisou a solicitação e encaminhou o processo para outro juiz. A audiência de custódia aconteceu nesta quinta, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, por videoconferência a partir da colônia penal. A Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão preventiva de Deolane Bezerra. A decisão também se aplica à mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra. Nesta manhã, o esquema de segurança em frente ao presídio onde ela está foi reforçado com policiais da Grupo de Operações de Segurança da Polícia Penal de Pernambuco. Segundo a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco, por conta da repercussão do caso, foram tomadas algumas medidas de segurança dentro da penitenciária para garantir a integridade física da empresária, Deolane Bezerra, e a mãe dela, Solange Alves Bezerra, também presa na operação, estão em cela reservada. A gente continua falando de casos policiais para trazer um alerta para você aí que nos assiste. Cada vez mais idosos têm sido alvo de criminosos na internet. Só esse ano, mais de 21 mil denúncias de golpes contra pessoas da terceira idade foram feitas. O repórter Wellington Pael vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. O Código de Defesa do Consumidor completa 34 anos de criação e hoje o foco está nos golpes aos consumidores, com um número expressivo de atendimentos e registros no PROCON para o público idoso. Em 2024, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos já recebeu mais de 21 mil denúncias de violações desse tipo contra idosos. Mulheres são a maioria das vítimas. Eu vou conversar com o Demerval Ignácio, que é o delegado de Polícia Civil, para falar a respeito desses golpes e as orientações. Delegado, o público-alvo continua sendo, a sua maior parte, o público idoso? Sim, de fato, os idosos são realmente alvo dos criminosos, justamente em razão de que esses criminosos valem-se dos sistemas informatizados, smartphones, então desse conhecimento envolvendo aplicativos dos diversos aparelhos e sistemas que nós possuímos, modernos, que existem hoje. E queira ou não, o público idoso é um público que tem um pouco mais de dificuldade em manuseio e acesso a esses sistemas informatizados, um pouco mais de desconhecimento, justamente por serem idosos e que as gerações anteriores não tiveram acesso. Dentro desses idosos, aí, desse público, quais são os golpes mais comuns? Então, são diversas as histórias contadas, diversas as formas de atuação dos estelionatários, eles valem-se disso mesmo, de histórias coberturas, de
perfis falsos, mas dentre as mais comuns, inclusive recentemente fizemos uma prisão relativa a esse tipo de crime. Uma delas seria o falso anúncio na internet de automóveis, de imóveis, de aluguel de imóveis. Inclusive, nessa prisão recente que fizemos, era aluguel de imóvel na internet, falso aluguel de imóvel, e aí a vítima faria o Pix ali referente aos valores dos 3 primeiros meses de aluguel, né, e jamais iria conseguir concretizar, porque outra pessoa que mora na casa, aquela casa nem estaria exposta à venda. De que forma que a polícia trabalha para combater esse tipo de crime cibernético? Então, nós de fato somos responsáveis, a Polícia Judiciária Civil é responsável pelo trabalho repressivo, investigativo, relativo ao combate a esse tipo de crime, mas não só a investigação é uma forma da polícia combater, mas a difusão de informação. Porque esse tipo de crime, uma forma muito eficaz de combate a ele é justamente a difusão de informação à população, porque se a potencial vítima tem conhecimento da forma como eles agem e adota as precauções necessárias para não cair nesse tipo de golpe, ou seja, para não realizar a transferência, não realizar o Pix para o estelionatário, tem conhecimento, então nós já temos uma efetividade do trabalho da polícia antes mesmo da própria concretização do crime. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Kleber. E também o consumidor deve ficar atento de ofertas muito tentadoras via internet, com valores abaixo do mercado, e também não clicar em links ou sites que não conheça. Toda preocupação é pouca, todo cuidado é pouco. Eu volto com você aí no estúdio. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nesta quinta-feira? Olha só, nós vamos começar essa sessão aqui dos vídeos com uma imagem impressionante. Olha só. Um carro pequeno, ele conseguiu derrubar um enorme caminhão de cima de uma ponte. Dá só uma olhada. Essa cena é impressionante. O acidente gravado por uma câmera de segurança mostra um carro que perdeu o controle e bateu em um caminhão. O motorista do caminhão faz uma manobra para tentar evitar maiores danos no impacto, mas isso piora tudo. A cabine do caminhão bate na mureta, mas a carga tomba. E o caminhão é puxado até cair da ponte, enquanto o carro roda na pista até parar. Não se sabe o estado de saúde dos dois motoristas. Olha, nós vamos mostrar agora imagens daquelas famosas corridas ilegais de rua, os famosos rachas. E um deles, né, acabou em acidente lá no Distrito Federal. Vamos conferir. As imagens mostram uma corrida ilegal, conhecidas como rachas, que aconteceu na orla da Ponte JK, no setor do Clube Sul, no Distrito Federal, que acabou resultando em um acidente entre dois veículos. Os carros disputavam em alta velocidade e colidiram ao se aproximar um do outro. A corrida aconteceu após um evento de exibição de carros. A organização declarou em nota repúdio pelas ações, chamando de atos irresponsáveis e imprudentes dos participantes que realizaram o racha, e pede desculpas aos demais participantes e ao público geral, e que medidas mais rigorosas serão tomadas em eventos futuros. Não há informações sobre feridos ou prejuízos causados pelo acidente. O Departamento de Trânsito e o Corpo de Bombeiros da região não se pronunciaram sobre o caso, mas a Polícia Militar está averiguando o caso. E olha, o próximo vídeo que nós vamos mostrar também aconteceu aqui no Brasil. E olha só essa história. Uma adolescente, ela prendeu uma das pernas na corda que amarrava um cavalo. E o que aconteceu? O animal saiu em disparada e arrastou a garota por mais de 500 metros. Olha só que vídeo impressionante. Na cidade de Rosário do Sul, em Rio Grande do Sul, uma adolescente estava a caminho da escola quando foi surpreendida por um cavalo vindo em sua direção. No vídeo, é possível ver um primeiro cavalo preto cruzando a rua. Logo em seguida, aparece a adolescente sendo arrastada por um outro cavalo. O fato ocorreu após a jovem tentar se esquivar do animal e a corda que estava presa ao próprio cavalo se enrolou rapidamente em uma de suas pernas. Por aproximadamente 500 metros, a adolescente foi arrastada em alta velocidade até que um homem conseguiu parar o cavalo. Após o acidente, a adolescente ficou com muitas dores e lesões na pele, mas agradecida
porque poderia ter sido bem pior. Vamos ver então agora uma bela imagem que foi vista no céu de Portugal. Olha só, nós vamos ver a passagem de um meteoro que foi registrada por um observatório local lá de Portugal. Acompanhe comigo. O vídeo mostra um meteoro que apareceu no céu de Portugal. A divulgação foi feita pelo Planetário Casa da Ciência de Braga e está circulando nas redes sociais. O evento aconteceu durante a madrugada de terça-feira e o observatório pôde registrar a estrela cadente. O local é muito conhecido por ter chuva de meteoros, que costumam acontecer no mês de agosto. Mas os astrônomos acreditam que esse meteoro faça parte desse evento. Mesmo que tenha passado de forma rápida, deixou um belo rastro verde no céu. Eu mudo de assunto agora para falar de clima e com mais um alerta. Olha só, o Brasil enfrenta a pior seca da história. E para piorar, os incêndios não dão trégua. Mais de 1.000 cidades brasileiras estão em alerta devido a baixos níveis de umidade do ar. Alguns locais, inclusive, estão com um clima parecido ou até pior que o deserto do Saara. O incêndio na Floresta Nacional de Brasília pode ter sido criminoso. Essa é a principal suspeita das autoridades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Combate muito difícil, né? Um combate muito arriscado para as equipes. Então a gente ontem conseguimos ainda preservar algumas áreas importantes, mas a gente perdeu uma área muito significativa. Nós não temos dúvida que o incêndio foi criminoso. A questão é saber se ele foi intencional ou se ele foi feito de maneira recreativa, despropositada, enfim, acabou se propagando. Além das queimadas, outro problema afeta muitas cidades brasileiras. Mais de 1.000 estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade, comparáveis em alguns casos aos de desertos, como o Saara. Segundo dados oficiais divulgados, as áreas afetadas registram uma umidade relativa do ar menor que 12%, abaixo das recomendações da Organização Mundial da Saúde, disse o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, em um relatório que descreveu a situação como de grande perigo. A seca no ambiente que afeta a capital Brasília e extensas regiões dos estados de São Paulo e Minas Gerais, assim como de Mato Grosso do Sul e Goiás, provoca um grande risco de incêndios florestais e para a saúde. A umidade caiu recentemente abaixo de 10%, chegando a 7% em dezenas de localidades. O Brasil enfrenta há vários meses uma onda de incêndios em várias regiões, especialmente na Amazônia e no Pantanal, assim como no estado de São Paulo. Os incêndios são favorecidos pela pior seca no Brasil desde que os registros começaram na década de 50. Com previsões de altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade, há um cenário muito propício para novos incêndios no Brasil, disse na semana passada a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Especialistas relacionam esses eventos climáticos extremos ao recente fenômeno El Niño e ao aquecimento global causado pela atividade humana. E a Bahia é um desses locais que está em alerta de grande perigo por causa do tempo seco. O nosso repórter, o Cleiton Rodrigues, ele foi às ruas para saber como a população está se cuidando, está cuidando da saúde, né, diante desse problema. Vamos ver. O clima seco é uma condição climática em que a umidade do ar fica abaixo de 30%, trazendo riscos à saúde e ao bem-estar, como, por exemplo, a desidratação, a irritação dos olhos e do nariz, o ressecamento da pele e da garganta e, além disso, também ocasiona o aumento de problemas respiratórios, como também o risco de doenças infecciosas. Tudo isso ocasionado pelo clima que nós estamos vivendo neste momento, o clima seco, e o pessoal tem reclamado. Sem dúvida, a gente percebe lá em casa, principalmente meus pais, né, que já estão com a idade mais avançada, a garganta muito seca, alteração de resfriado muitas vezes que acontece, né? Sente essa poeira, esse ar quente que atrapalha ali um pouco o dia a dia da gente, que fica abafado, né? Tem modificado a estrutura do nosso cotidiano, sem dúvida. Mais difícil, né? É mais difícil. Geralmente, quando está esse tempo assim, esse clima, costuma ingerir mais água para poder tentar lidar com o dia? O tempo todo. A gente já tem uma garrafa ali de 2 litros ali, que é o mínimo, né, para ser consumido ali, tentar chegar pelo menos a 3 litros de água. Assim, é essencial hidratar. Se você não hidrata, né, água é vida. Muito chato, e a gente tem um clima pesado,
E a gente tem que sempre beber água, né? Às vezes fica irritado, os olhos, nariz. Sim, e pior nem é pra gente, que a gente é adulto aguenta. E as crianças, que tá muito feio mesmo. Você tem filhos? Tenho 2, casalzinho. E aí acaba enfrentando o pior. Sim, eles têm que... Bebe água, porque a situação não tá bonita. Nariz seca, fica ressecado. Garganta, dor de garganta, aí tem que levar pro médico, remédio, é um gasto. Uma tosse seca, né? Muito calor, muito ruim esse clima seco. Os olhos ficam irritados, nariz? Nariz, tudo. Cheguei do trabalho e estava tranquilo. E eu amanheci, na verdade, nem só senti o sequidão, digamos assim, na garganta, como amanheci com essas glândulas aqui inchadas, né? E eu vi que foi um choque, assim, algo que aconteceu instante, que eu noticiei bem e já amanheci com esse problema. Nesse clima seco fica pior, né? Sem dúvida nenhuma, totalmente. E já por isso que já estou orando a Papai do Céu que derrama uma chuvinha para o negócio ficar melhorado. Ainda mais eu que tenho um problema de sinusite, então essa variação de temperatura, às vezes você está de dia assim, tá sol, vento, de noite esfria, aí a gente sofre da consequência na garganta da gente e ataca a sinusite, às vezes até ao ponto da gente precisar estar usando antibiótico. Eu tenho problemas de rinite alérgica e ataca. Geralmente fica espirrando, a garganta arranhando. É um pouco complicado. Eu tenho um neto que ele tem problema de asma, bronquite, aí geralmente nessas épocas ataca mais. Às vezes teve até que ficar internado. Olha, aí, em Santa Catarina, a grande preocupação é a fumaça tóxica. Isso porque as queimadas lá no Mato Grosso estão causando impacto na qualidade do ar no estado. Vamos ver. Nos próximos dias, a passagem de uma frente fria por Santa Catarina deve reduzir temporariamente a concentração de fumaça no estado, oriunda das queimadas do Mato Grosso do Sul. Mas, a partir de sexta-feira, a Defesa Civil alerta que os ventos devem voltar a soprar do norte, trazendo novamente a fumaça para o estado catarinense. Ao longo prazo, a presença dessa fumaça persistirá até que as queimadas nas regiões afetadas sejam controladas ou até o retorno da estação chuvosa entre a primavera e o verão. Nessa época do ano, o aumento das queimadas nas regiões amazônicas e central do Brasil é um fenômeno esperado devido ao regime de chuvas que altera entre uma estação seca, o outono e o inverno, e uma estação chuvosa, a primavera e o verão. No entanto, em 2024 está sendo presenciado um crescimento expressivo dessas ocorrências que pode ser atribuído à influência do fenômeno El Niño. Esse fenômeno climático intensificou as chuvas no sul do Brasil, enquanto reduziu as precipitações em outras regiões como a Amazônia e o Centro-Oeste, justamente no período em que o volume de chuvas deveria ser maior. De acordo com os dados, as últimas estações chuvosas na região central do país foram mais secas do que o normal e o que agravou as condições para a ocorrência de queimadas. Em Santa Catarina, a fumaça tem sido visível a olho nu, especialmente durante o entardecer e o nascer do sol, quando o céu assume uma coloração avermelhada. Além disso, imagens de satélite também capturam essa concentração de fumaça na região. A presença da fumaça pode prejudicar a visibilidade e afetar a qualidade do ar, o que torna o monitoramento contínuo essencial. Enquanto isso, é recomendável beber bastante água e ficar atento a possíveis sintomas de irritação respiratória, como tosse, dificuldade para respirar e irritação nos olhos, principalmente para a população mais vulnerável, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas. Olha, a gente viu aí que esse é um problema grande que quase 70% do território nacional está enfrentando, né? Isso por causa da seca e das queimadas, como a gente viu. E a fumaça é composta por gases tóxicos altamente prejudiciais à nossa saúde. Vamos ver. Cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados do país enfrentam um cenário de seca e queimadas. O número é superior a 2015, quando o país também enfrentou uma forte estiagem. Os dados são obtidos da análise do índice de precipitação padronizado de evapotranspiração desde 1950. O índice ainda mostra que as secas têm se tornado mais frequentes e mais intensas nos últimos anos. Segundo o painel de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
Nesta quarta, o Brasil tinha mais de 5.700 focos de incêndio ativos. A fumaça das queimadas, que tem encoberto cidades de várias regiões do país, causando preocupação não só entre ambientalistas, mas também entre médicos e especialistas em saúde. Isso porque ela é composta por gases tóxicos, como monóxido de carbono e material particulado fino ou partículas minúsculas que são suspensas no ar. Há que são componentes altamente prejudiciais à nossa saúde e podem agravar doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. A fumaça pode conter metais pesados como chumbo e mercúrio, que são prejudiciais quando inalados. Eles podem causar problemas graves, danificando órgãos importantes como o cérebro, pulmões, rins, fígado e o sangue. Segundo especialistas, a exposição prolongada a esses compostos tóxicos pode gerar uma crise de saúde pública. Já está acontecendo um aumento das hospitalizações por problemas respiratórios e cardiovasculares, e os efeitos a médio e longo prazo ainda não podem ser mensurados. E isso deve ter um impacto enorme sobre a economia da saúde. Um relatório inédito da Organização Meteorológica Mundial sobre qualidade do ar, publicado nesta quinta-feira, destacou como toda essa exposição vem cada vez mais intensificando os riscos à saúde humana. E começa hoje a Expo Cristã lá no Rio de Janeiro, o maior evento do segmento da América Latina. E o nosso repórter, o Anderson Nascimento, ele está lá junto com toda a equipe do Rio. Vamos ver o Anderson aqui no telão. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo. Conta um pouco pra gente aí desse grande evento. Olá, Kleber. Muito boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal das 5h20. Olha, a redação HIT hoje está aqui no Rio de Janeiro, cobrindo o início de uma grande exposição, a Expo Cristã 2024. São vários lançamentos aqui, estandes das mais diversas tendências. Só o Grupo Graça, Kleber, está lançando aqui os estandes da Graça Music, Graça Filmes, Graça Editorial, Graça Kids. Inclusive, a Graça Music tem um espaço que é chamado de Pocket Show, para que vários cantores possam passar por lá. Além disso, ainda tem um espaço aberto para aqueles que gostam de cantar e querem demonstrar o talento. Para as audições também são liberadas aqui no estande da Graça Music. E quem gosta de comunicação e gosta também de ouvir a rádio, a nossa Rádio Relógio está com um estúdio ao vivo montado para poder transmitir todo o evento e fazer toda a programação diretamente da Expo, que acontece aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Kleber, agora você tem aqui ao fundo o show de Matheus Oliveira, contratado Graça Music, e ele que está já há algum tempinho já cantando aqui pelo palco, já passou Soraya Moraes, mas também daqui a pouco vai passar aqui Israel Soares, RS do Fogo também já marcou presença aqui na Expo Cristã. Nesse palco, Kleber, ainda vem Catarina Santos e Matheus Duque. E amanhã, no sábado, Valdeci Aguiar. E no domingo, último dia da Expo, vem Fernandes Lima e Kelly Benigno. Kleber, esse é um evento que marca o lançamento e a estreia de muitos projetos e trabalhos. Tem um stand aqui chamado Pragas do Egito, que é todo em realidade aumentada. Uma fila grande de pessoas que querem saber como é e ver a realidade dentro desse estande. Agora, Kleber, a gente quer informar que você que mora no Rio e deseja participar da Expo Cristã, a entrada é gratuita e você consegue, pelo aplicativo Simpla, fazer a sua inscrição. É necessário vir com a inscrição pronta para poder entrar gratuitamente aqui na Expo Cristã. Kleber, a gente vai continuar cobrindo tudo e mais tarde, às 18h30, mais uma vez a gente volta com as novidades da Expo Cristã 2024. É com você, Kleber. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.